Estamos gravando. Agora eu vou compartilhar. Presta atenção, viu, gente? Qualquer dúvida me fala, porque isso aqui vocês vão precisar para fazer o trabalho final. Eu sou Emerson Merri, eu sou professor da saúde coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos ter uma videoaula sobre o tema do fluxograma analisador, que é uma ferramenta que a gente utiliza para investigar a produção do cuidado dentro das redes de serviço de saúde e dentro dos próprios serviços. Antes de iniciar o próprio fluxograma analisador no campo da saúde, eu vou dar uma pequena ideia sobre o que é o fluxograma. O fluxograma é um diagrama muito fácil de ser entendido, porque todo mundo que já comprou ou teve um aparelho, tipo uma televisão, para saber se ela vai funcionar direito ou não, quando recebe esse aparelho, a gente vai seguindo uns caminhos, um fluxo de ações, para saber se o aparelho está bem ou não está bem. Nós vamos usar 3 desenhos para fazer o diagrama. Um desenho que nós vamos utilizar é um desenho que é com essa característica. Então, é um desenho que vai significar para nós a entrada e a saída no fluxo. Então, esse desenho, ele significa entrada e saída. O outro desenho do diagrama que nós vamos utilizar é um desenho que tem essa característica. Este desenho, ele vai ser utilizado para a gente diagramar decisões. Então, eu vou botar uma interrogação, porque ele sempre carrega uma pergunta. E a gente vai tomar uma decisão. Se a decisão vai ser sim ou não. E o terceiro desenho que nós vamos utilizar é este desenho, que significa uma ação. Então, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a entrada num fluxo, decisões que nós vamos tomando e ações que vão tendo que ser realizadas. Então, por exemplo, você compra uma televisão. Quando você encontra a caixa da televisão ainda fechada, você vai abrir esta caixa. Então, é a entrada, né? Quando você abre esta caixa, rapidamente você vai ter que responder a algumas perguntas. Você vai ter que tomar uma decisão. Por exemplo, a caixa está com a televisão dentro? Dentro desta caixa existe o fio que conecta a televisão na tomada? Existe controle remoto? Tem pilhas? Existe um caderno de roteiro de como fazer a televisão funcionar? Então, esse conjunto de relações entre o começo do fluxograma e as decisões vão te levando para ações. Então, por exemplo, você pode abrir a caixa e está faltando o fio que conecta a tomada. Então, você abriu a caixa e a primeira pergunta: todos esses elementos estão na caixa? Você vai dizer não. Qual é a ação quando você diz não porque está faltando um elemento? Ela vai te levar para feche a caixa e procure o vendedor para devolver o produto, para obter um produto completo. Ora, isso é um fluxograma, não é? Quando você devolve o produto, é a saída. Então, o fluxograma, ele mexe com uma coisa muito simples, né? E que nós estamos muito acostumados. Hoje, até,
a gente nem faz tanto desenho de fluxograma, porque os caderninhos, quando a gente compra um produto qualquer, eles já vêm fazendo essas perguntas básicas. Está completo o kit? Se não está completo, devolve o produto. Bom, se está completo, põe então na tomada e vê se acende a luzinha vermelha na televisão. Acendeu a luzinha vermelha? Então pegue o controle remoto e vê se ela vira verde. E você vai seguindo essa relação entre o fluxo com as perguntas, o sim e o não e as ações. Bom, isso é um fluxograma. Mas como é que a gente adaptou este desenho para a área da saúde? Sendo que na saúde, a nossa relação não é com um objeto que nem televisão, não é? Qual é a grande característica da saúde? A grande característica da saúde é que, em vez do objeto, o que nós temos são encontros e relações. Então, por exemplo, quando um usuário chega num serviço de saúde, o que ele encontra? Não é o balcão que interessa para ele, interessa a pessoa que está ali com quem ele conversa. Nesta relação dele entrando no serviço, ele vai fazer vários percursos e sempre encontrando pessoas. Estas pessoas que ele vai encontrando, a maioria delas são trabalhadores de saúde daquele serviço, de diferentes profissões. Mas ele encontra também outros usuários como ele, com quem ele conversa e assim por diante, que também vão influenciando ele em certas decisões. Então, a característica do fluxograma na saúde não é igualzinha à característica da televisão, porque não é uma relação com um objeto, é uma relação com outras pessoas. E aí a gente representa essa característica mais ou menos desse jeito. Isto é um encontro. Então, um encontro de um usuário com um trabalhador. Essa característica é uma característica fundamental. Por quê? Porque desde a entrada num serviço de saúde, você já, quando entra em qualquer serviço, seja um pronto-socorro, seja uma unidade de pronto atendimento, seja uma equipe de saúde da família, seja um ambulatório de especialidade, qualquer que seja, um hospital. Primeiro lugar de entrada sua é você imediatamente chegar na recepção. As recepções são muito variadas, mas é uma recepção. Isso quer dizer que num serviço de saúde, você provavelmente vai vivenciar a seguinte situação. Você vai chegar neste serviço e este serviço vai ter, e cada serviço tem modos diferenciados, ele vai ter logo naquilo que a gente chama a entrada do serviço, ele vai te receber ali naquilo que a gente genericamente chama uma recepção. E a recepção é o lugar aonde vai fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta é uma pergunta muito simples. Essa pergunta, que é: o que você veio fazer aqui? Não é? Você veio porque você está com algum problema? Você veio porque você foi encaminhado? O que é que você está fazendo aqui? Num pronto-socorro, você pode chegar num pronto-socorro que é uma porta aberta e dizer: eu vim aqui porque eu estou me sentindo mal. Num serviço mais estruturado, que nem um ambulatório de especialidade, você vai chegar ali na recepção e provavelmente ela vai perguntar: o que você veio fazer aqui? E ela vai perguntar mais ou menos assim: você tem agendamento para hoje? Então você rapidamente vai responder essa pergunta com um sim ou um não. Então, se você chegar num ambulatório que só trabalha com agendamento e ela falar: você tem agendamento para hoje? Não. Bom, aí ela vai dizer para você: então não é aqui o seu serviço.
Você vai sair daqui. Então, quando você responde não, qual é o passo seguinte em termos de etapa, né? Que é uma ação. É a ação de saída. Ora, esse é um fluxo muito simples, não é? Mas, na realidade, o que é que tem aqui dentro? Sempre aquela imagem que eu coloquei. Aqui existe um encontro. Aqui existe encontros. Aqui existe a sua saída. Se você responde, sim, eu tenho um agendamento. Então, ela vai olhar lá e vai lá, tá certo, tal hora você vai ser atendido. Então, vá para a sala de espera. Opa, sim, vai ser encaminhado para a sala de espera. A sala de espera. Você vai ficar na sala de espera. Provavelmente você fica ali. O que vai acontecer ali na sua espera, dentro da sala de espera? Muita coisa pode acontecer. Você pode encontrar outras pessoas do seu lado e conversar com elas. Né? Você pode trocar ideia do seu problema com elas, você pode ficar avaliando se aquilo, o atendimento lá é importante, não é importante. E ali na sala de espera, alguma coisa vai acontecer neste processo. Por quê? Porque vai chegar o horário, vai vir uma pergunta. Vamos supor que você seja um senhor chamado José, né? E aí vem uma pergunta de alguma sala. Seu José, está aí? Chegou o seu horário do atendimento. E você vai responder, sim, eu estou aqui, não é? Agora, se o José já foi embora, isso aqui vai não ter ninguém. Então, eles encerram esse fluxo aqui. Se você está, vai dizer sim. A etapa seguinte é, você vai para a consulta. Não é? Então, na etapa seguinte, você vai ser consultado. E lá dentro da consulta acontecem várias coisas. Ora, o fluxograma, sempre na saúde, apesar dos desenhos, o que a gente vê são encontros. Sempre tem encontros. O que nos interessa, então, é como que nós vamos conseguir construir a lembrança, a memória do encontro. E esse é um elemento chave, então, no fluxograma analisador da área da saúde. Por quê? Porque no caso da televisão, que é um objeto, e eu tenho lá um caderninho que eu vou seguindo, eu vou vendo os objetos. E vou dizendo se eles existem ou não. Mas como é que eu registro o que está acontecendo nos encontros e as decisões que são tomadas? A resposta mais rápida que a gente dá da nossa experiência como profissional de saúde, como trabalhador de saúde, é que a gente escreve as coisas nos papéis. Então, por exemplo, a recepção registra. Fulano de tal chegou aqui tal hora e disse que está com tal problema. Encaminhei ele para tal lugar. Só que se a gente fizer um estudo de como são os registros escritos dentro do serviço de saúde, o que a gente sabe? A gente sabe que estes registros, eles não são completos. Eles não conseguem descrever tudo o que aconteceu no encontro. Porque uma boa parte do encontro, como qualquer encontro vivo entre pessoas, ela fica marcada na memória das pessoas. Ela fica ali na memória que a pessoa tem de encontrar o outro. Então, o fluxograma analisador, ele é um fluxograma que tem que trabalhar com, a gente chama isso de diferentes fontes de informação. As fontes de informação do fluxograma não são só os registros, mas são também os registros. Então, se nós tivermos que pensar quais são as fontes de informação que nos permite construir um fluxograma, nós vamos ver que uma das fontes de informações,
uma das fontes de informação é o que está escrito, aonde estiver escrito. Seja o caderno da recepção, seja um prontuário de um profissional de saúde, quando está consultando, não é? Qualquer coisa que seja registro escrito nos interessa. Nos interessa registros escritos sobre o usuário. O que é um registro escrito sobre o usuário? É, por exemplo, eu ter a carteira de trabalho do usuário, ou eu ter a carteira de identidade do usuário, ou eu ter a carteira de motorista do usuário, seja qualquer coisa, porque ali eu identifico o nome completo do usuário, a idade do usuário, né, o gênero, né, ou pelo menos o sexo, né, porque gênero já é uma outra questão. Eu, então, vou identificando com registros escritos informações que vão me ajudando a construir o fluxograma. Mas a gente sabe que ela não dá conta. Então, nós precisamos produzir encontros para gerar as memórias destes momentos. Isso quer dizer que construir um fluxograma dentro de um serviço é sempre fazer uma aposta no fluxograma analisador. Por quê? Porque ele vai colocar sempre em análise não só a construção do que é que se produziu ali, mas inclusive a própria produção da memória, que não é igual. Às vezes você chega para o usuário e ele tem uma memória muito viva do que aconteceu com ele em todo esse percurso. Aí você chega no trabalhador de saúde, ele nem sabe quem é o usuário. Mas você começa a conversar com outro trabalhador de saúde, o outro lembra, fala, sim, esse usuário eu lembro. Isso quer dizer que para construir o fluxograma analisador, nós precisamos produzir um contexto de trabalho coletivo. Ou seja, é como se você entrasse numa dinâmica de uma oficina de trabalho, pegasse todas as pessoas que se envolveram com essa construção e fôssemos agora falar o seguinte: vamos relatar todo mundo a experiência vivida com esse usuário? E a gente vai registrando todas as experiências vividas, vai tendo a imagem no tempo dessas experiências vividas, vamos juntando com as fontes escritas que a gente pôde levantar, vamos produzindo a partir do depoimento do usuário ou dos seus familiares que estiveram ali e vamos construindo essa narrativa do vivido. Então, o fluxograma analisador, ele tem essa pretensão, ele praticamente tenta expor exatamente isso, a narrativa do vivido na produção do cuidado, né? E nesse sentido, ele coloca toda essa construção de volta para os que estão ali na oficina para uma conversa, não é? Se essa narrativa do vivido na produção do cuidado, ela foi absolutamente indicando que este processo é um processo de grande sucesso, ou se vai indicando que esse é um processo cheio de problemas, né? Então, o fluxograma analisador, ele devolve coletivamente, pela construção coletiva dessa produção, através dessa narrativa do vivido na produção do cuidado, utilizando todos que aí se envolveram, ele devolve isso como um material para a análise de como é mesmo que está se construindo os modelos de cuidado, por exemplo, naquelas redes ou naqueles serviços. Então, esse é o fluxograma, né? E a gente tem utilizado muito esse fluxograma analisador para conseguir produzir uma dimensão de trabalho coletivo, para conseguir problematizar o mundo do trabalho em sua micropolítica e para poder colocar em discussão o que é mesmo que o coletivo que se envolve aqui gostaria de mudar em relação a isso. Que mudanças você faria quando você identifica, por exemplo, um grande problema num certo momento do encontro, não é?
Você mudaria a forma de fazer aquele encontro? Você alteraria, então, o fluxo? Você retiraria certos tipos de etapas que você está colocando, que às vezes são muito burocratizadas? Ou seja, o fluxograma analisador, como essa expressão da narrativa do vivido na produção do cuidado, ele permite a todos os trabalhadores, primeiro, produzirem uma inteligência coletiva do trabalho coletivo de todo mundo e convida para uma prática cooperativa. E isso é fundamental no campo da saúde. Por quê? Porque o campo da saúde, ele tende a ser muito fragmentado, porque ele é muito nucleado pelas profissões. Então, o fluxograma, como ele não fica preso ao núcleo da profissão, ele convida para um outro território, um território comum, né? E qual é o território comum de todo mundo que está aí? É a produção do cuidado. Então, na medida que ele convida para um território comum, que pertence a todo mundo, independentemente da profissão, ou até mesmo de ser trabalhador ou não, porque a produção do cuidado também faz referência ao usuário. Então, estabelecer esse território comum convoca para uma mudança da própria produção do trabalho cotidiano num serviço. Então, nessa direção, a gente tem trabalhado muito com o fluxograma analisador. E para nós, finalizando essa videoaula, seria fundamental compreender que o eixo ordenador que vai nos guiando é o usuário. Ou seja, o fluxo, ele vai andar com o usuário e não com as plaquinhas das salas do serviço. Não é? Então, é o usuário que nos guia. Ele, caminhando, fazendo os encontros, é que vai nos guiando na convocação das memórias. Isso é fundamental. Por isso que, para montar um fluxograma analisador, é importante a gente ter essa fonte. Essa fonte que o usuário traz, tanto que tem parte escrito sobre isso, quanto da sua memória desses lugares, né? Então, o usuário é o centro, ele é o guia do fluxograma, né? Ele é o elemento que nos coloca neste comum. Quer dizer, o que é comum a todo mundo que pode estar fragmentado aqui? O que é comum é o usuário. Então, é aquele seu Antônio, é a Dona Maria, que é o eixo central para eu elaborar exatamente esse diagrama que, em si, faz a equipe construir um processo que a gente chamaria de educação permanente, que é aprender com o seu próprio fazer. Obrigado, essa é a ideia central dessa videoaula. E espero que vocês tirem proveito sobre isso. Bom, gente, então, essa exposição do professor Emerson sobre a ferramenta que a gente utiliza para análise de linha de cuidado, ou análise de processo de trabalho. Agora, para o fluxograma fazer sentido, vocês precisam imaginar o percurso de um usuário na rede de serviço de saúde. Só faz sentido assim. Então, você imaginar o usuário que vem na atenção básica, tem uma queixa, que é atendido inicialmente na recepção, que é atendido depois pela enfermagem, em pré-consulta, que fica em sala de espera, que é atendido pelo médico, retorna à recepção para fazer a agenda. Quer dizer, eu estou dizendo aqui o percurso que ele faz, e ao pensar o percurso, não é pensar, ele foi na unidade básica, depois ele foi fazer o exame, depois foi para o hospital. Não. Dentro da unidade básica tem um percurso que é feito ali dentro. Então, é pensar, quando o professor diz a micropolítica, está pensando a ação cotidiana que é feito, e essa ação cotidiana são esses percursos que pode parecer simples ou pode parecer banal, porque é um percurso
que ele vem do porteiro para a recepção, para uma pré-consulta, para o médico. Mas isso aí não é simples, porque em cada elemento desse pode significar também uma barreira de acesso, certo? Então, o fluxograma faz sentido se você imaginar o percurso que o usuário faz, e você vai representando esse percurso no fluxograma. Eu vou agora passar para vocês explicar um pouco o que é uma linha de cuidado, e, em seguida, eu vou tentar dizer para vocês como construir esse fluxograma de uma linha de cuidado, certo? Eu vou passar aqui uma tela. Está vendo aí, gente? Sim. Sim. Olha só, vou explicar para vocês. O que é linha de cuidado? Eu poderia dizer nesse título aqui, linha de produção do cuidado, partindo do pressuposto que o cuidado ele é uma produção. Por quê? O cuidado ele acontece a partir do trabalho de cada uma e de cada um. Ou seja, é a partir desse ato de trabalhar, produzir, criar, que o cuidado acontece. Ele não é algo da natureza, ele é uma construção do dia a dia. Então, a linha de produção do cuidado integral, né, ela vai representar, ou é uma imagem que a gente faz, de um percurso do usuário na rede de saúde para atender às suas necessidades. Necessidades. Para resolver um determinado problema de saúde. Então, vocês imaginam o seguinte: esse usuário, quando chega em qualquer lugar para buscar um apoio, atendimento, ele é um portador de necessidades que você vai verificar quais são. Quando o usuário chega, então você começa a imaginar o percurso do usuário numa unidade de saúde. A linha de cuidado começa dentro, por exemplo, de uma mesma unidade, entre os próprios profissionais, né? O usuário chega na portaria, recepção, vai para a consulta, vai para o médico. E aí portanto, definido, vamos dizer assim, uma determinada hipótese diagnóstica, não é isso? A partir daí, é traçado para ele algumas ações para atender às suas necessidades. Então, olha só, as ações que são realizadas para atender necessidades, para resolver problemas de saúde do usuário, esse conjunto de ações é o que nós chamamos de projeto terapêutico. Quando eu falo para vocês, mas o que é o projeto terapêutico daquele pertenço ali? Vou dizer, o projeto terapêutico daquele pertenço vai ser ele tomar a medicação, ele fazer exercício físico leve, ele fazer uma dieta alimentar, ele vir participar do programa de controle de hipertensão na unidade de saúde, para ter todas as instruções, apoio, etc., e voltar a cada 6 meses para consulta médica e controle. Citei aqui rapidamente que seria um projeto terapêutico, com esse conjunto de ações. Só que, para definir, atender essas necessidades, o usuário vai percorrer diversos serviços numa rede de saúde. Então, estou citando alguns, você pode colocar N serviços aqui, né, organizados, que esses serviços são, ao mesmo tempo, alguns lugares onde se realiza certos trabalhos de cuidado às pessoas. Então, é a partir das necessidades definidas no projeto terapêutico que o usuário vai buscar, nesse serviço aqui, atender às suas necessidades. E aí ele vai definir no seu percurso. Esse percurso de cuidado, ela pode ser uma linha de cuidado programada,
que está no protocolo de cuidado às doenças. Então, por exemplo, você pode ter cuidado materno-infantil, você tem um protocolo que vai definir a linha de cuidado, qual que é, ou seja, qual é o percurso do usuário, quais são os serviços que ele vai buscar. Hipertensão, você tem protocolado essa linha de cuidado, esse itinerário, esse percurso. Só que o usuário, ele não é um sujeito passivo que chega na unidade e ele vai absorvendo todas as coisas oferecidas para ele apenas. Ele também toma iniciativas, né? Ele é bastante ativo no sentido de produzir seu próprio cuidado. Então, você tem essa linha de cuidado protocolar, mas você pode ter também uma linha de cuidado que é construída pelos trabalhadores ou pelo próprio usuário, né? Isso aqui a professora Isabel falou também, é muito parecido com o conceito de rede que a professora Isabel falou na aula passada. Isso aqui é basicamente uma continuidade daquela aula. A linha de cuidado pode, inclusive, se expandir para outros serviços e outras redes de saúde e até fora, né? Eu costumo dar exemplo, saúde mental usa muito de trabalhos comunitários, artesanato, coisas do tipo, para ajudar na reinserção dos pacientes da saúde mental. Eu posso dizer que esse lugar é um lugar de cuidado também, porque efetivamente ele é. Então, gente, olha só, isso aqui faz sentido você pensar um usuário ou uma usuária fazendo o seu percurso para atender às suas necessidades e resolver o seu problema de saúde. Qual é, então, se eu vou analisar, vou voltar aqui para a tela, se eu vou analisar uma linha de cuidado, então, eu posso usar aquele fluxograma como ferramenta que vai expressar essa linha de cuidado e me oferecer informações sobre como que essa linha de cuidado está organizada. Agora, para eu ter uma ideia de uma linha de cuidado real, eu vou ter essa linha de cuidado real analisando o percurso do próprio usuário. Por quê? Como eu disse para vocês, os protocolos vão trazer os fluxos assistenciais, as linhas de cuidado. Então, eu posso dizer que o protocolo ele vai trazer um fluxo assistencial ou uma linha de cuidado ideal, com todos os requisitos, todos os serviços, todos os profissionais, no seu devido lugar e funcionando. Então, você fala, se você chega numa unidade de saúde, fala, qual é a linha de cuidado da hipertensão nessa unidade de saúde? Você vai nesse protocolo e olha, você vai ter ali a linha de cuidado real dos usuários? Não. Você vai ter ali a linha de cuidado ideal. Como eu falei, todos os profissionais, todos os equipamentos, todos os lugares, processo de trabalho, tudo funcionando. A linha de cuidado real é aquela que o usuário vai te dar. Então, é que o professor Emerson falou, ele funciona como um guia. Então, por isso, quando você vai fazer uma linha de cuidado, você pega um caso para seguir esse caso, levantar a sua história, ver todos os lugares que ele passou e, a partir do caso concreto, desenhando o fluxograma, desenhando o fluxo, desenhando por onde aquele usuário passou. Então, é assim que funciona. Então, você vai usar o fluxograma tanto para analisar os fluxos existenciais já existentes, assistenciais já existentes, pode ser dentro de hospital, uma enfermaria, uma unidade de saúde, da família, qualquer lugar. E você pode usar também esse fluxograma para montar determinado serviço. Se algum de vocês, certamente muitos vão ser coordenadores de serviços de saúde, coordenadoras de programas, vocês vão também utilizar o fluxograma para desenhar qual é o fluxo de usuários, qual é o fluxo assistencial que você vai ter naquele serviço, naquele programa.
é uma ferramenta bastante útil. E aqui a ideia é utilizá-la para análise de linha de cuidado. Agora, presta bem atenção. É uma ferramenta que ajuda a analisar uma linha de cuidado. Ela não vai analisar, quem vai analisar é você. Ou seja, é uma ferramenta que ela vai ajudar a levantar dados da linha de cuidado. Isso é muito importante entender, né? À medida que ela levanta dados, percurso do usuário, qual o percurso que ele faz, você vai analisar se aquele percurso é o mais tranquilo, o mais harmônico, o mais fácil, né? O mais confortável para o próprio usuário. E se não for, você vai tentar mexer nesse fluxo para adequá-lo ao que for mais adequado, né? O mais eficaz, o mais confortável. Então, é isso. O que o exercício pede de vocês é que vocês façam um fluxograma, um exercício, né? Então, vamos lá na atividade, para que fique tudo claro.